Olha só, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o principal medo que impedem as pessoas de crescer. Mas acompanha nesse vídeo aqui até o fim para você saber se esse medo aqui ele te persegue, e se te persegue, você vai descobrir como que você faz para eliminar ele da sua vida. E se tiver como, já deixa seu like aqui nesse vídeo para o YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas também. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa a notificação para você ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Nesse canal aqui a gente costuma colocar vídeo 3 vezes por semana, então dá o like, se inscreve no canal, ativa a notificação e vamos pro vídeo. Recentemente eu li uma das obras de Napoleão Hill, em que ele fala que todas as pessoas do mundo, elas são controladas pelo medo. E quando a gente para dar uma olhada para ver essa afirmação de Napoleão Hill, a gente percebe que ele não está dizendo que as pessoas são controladas pelo excesso de coragem. Pelo contrário, as pessoas são controladas pelo excesso de medo. Agora, um ponto importante é que todas as pessoas sentem medo, seja em grande ou seja em pequena escala. Mas o ponto importante é que as pessoas precisam aprender a dominar esse medo. As pessoas precisam saber que o medo ele não pode dominar todas as reações ou todas as ações que as pessoas têm que ter. E tem um grande mentor, uma pessoa que eu admiro muito, e ele ensinou uma tática ali, uma técnica que eu achei muito importante e que eu acho interessante trazer aqui para que vocês tenham conhecimento, e toda vez que vocês estiverem diante de um medo, de algo que talvez paralise em você, que você lembre dessa técnica que esse grande mentor ele passou para todos nós. E aí a gente vai saber que, opa, peraí, eu não posso deixar o medo me dominar. Mesmo apesar do medo, eu vou crescer, eu vou procurar ser diferente. Ou seja, o medo, ele não pode nos paralisar. Então vou trazer essa técnica aqui, uma técnica muito interessante desse grande mentor, para que a gente possa aplicar na nossa vida e que o medo jamais habite entre nós. E esse grande mentor, o qual eu vos falo, é Jesus. Jesus tem uma passagem no livro de Mateus que ele fala o seguinte, ele fala que Jesus estava com a multidão e aí ele pegou e insistiu para que os discípulos fossem em alto mar. E aí ele falou assim, ó, vão vocês que depois eu vou. E aí beleza, os discípulos ficaram meio assim, não queria ir, mas Jesus insistiu para que eles fossem e aí depois ele iria. Só que, pô, como que ele ia depois, assim os meninos já estavam indo no barco? Só que assim foi feito. Os discípulos acabaram obedecendo, foram para o mar e Jesus, depois que ele se despediu da multidão, ele pegou e subiu no monte e foi orar. E aí quando ele retornou, os discípulos já tinham ido para o alto mar. E aí conta que depois Jesus foi até eles. E aí só que isso já era tarde da noite, alta madrugada. E quando Jesus está se aproximando do barco, a Bíblia conta que os discípulos, todos eles ficaram com medo, achando que fosse um fantasma ali, porque não era normal uma pessoa aparecer naquele horário da noite e ainda andando sobre as águas. Então era algo, sabe, muito surreal de acontecer. Então todos eles ficaram espantados. Só que conta que Pedro, quando viu aquilo, ele falou assim, não, é Jesus. E ele falou assim, não, Jesus, se é você, manda eu ir contigo. E aí Jesus falou, não, vem. E aí Pedro pulou do barco. Pedro pulou do barco e foi até Jesus. Só que conta que quando Pedro pulou do barco e caiu no mar, ele começou a andar de fato. Só que aí em pouco tempo, ele ficou com medo porque ele viu que o mar estava revolto, forte vento, ou seja, não estava propício para andar no mar. E aí Pedro começou a afundar. Só que olha só a situação, como que Pedro afundou. Ele afundou porque ele estava em alto mar, o mar estava revolto e ele sentiu medo. Por isso ele afundou. E aí conta que Jesus pegou ele pelo braço, né, tirou ele do mar, colocou ele no barco novamente. E aí depois Jesus deu uma dura nele. Jesus falou assim, homem de pouca fé. Só que a gente tem que entender o seguinte, Pedro foi uma pessoa que ele saiu do barco, no meio do mar, o mar estava revolto, ou seja, agitado, de madrugada e ainda andou sobre as águas. E Jesus, ao invés de falar, pô Pedro, legal, Jesus era firme, né? Jesus ainda deu uma dura nele. Falou, pai, você tem pouca fé. O que a gente dá para entender numa história como essa, se a gente entender que numa situação, todos os outros discípulos, eles não foram. A gente não sabe se eles não foram por medo, porque não acreditaram que era Jesus, mas o ponto importante é que os discípulos não saíram do barco. Quem teve coragem para sair do barco foi Pedro. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, o mar não estava propício, mas mesmo assim ele andou, ficou com medo e afundou. Só que olha qual que é a façanha que Pedro fez. Pedro andou sobre as águas. Todos os discípulos falaram assim, ah, pô, eu sou corajoso e tal, mas o único que andou sobre as águas e tem relato na Bíblia foi Pedro. E aí se eu te perguntar o seguinte, você está fazendo o seu melhor? Você está fazendo aquilo que você veio para fazer? Ou você não está fazendo porque você tem medo? Agora imagina o seguinte, se Jesus voltasse agora e falasse assim, Renato, você está fazendo o que eu pedi para você fazer? Eu falo assim, não, cara, eu não estou fazendo não porque eu estou com medo da vizinha ali, a vizinha vai me criticar, o vizinho vai me criticar, o meu pai não vai gostar do que eu estou fazendo, por isso que eu não estou fazendo, cara, só por causa disso, senão eu tinha feito. Imagina como será Jesus quando ele vê que eu estou dando um monte de desculpa porque eu estou tendo medo da crítica, o medo da pobreza, o medo da doença, o medo de perder alguém. Imagina se isso ia acontecer comigo, que é o que Napoleão Hill fala. Como que Jesus vai se comportar? Porque você tem que pensar o seguinte, Jesus, ele deu uma dura no Pedro, porque o Pedro andou sobre as águas, olhou para o vento e afundou. Agora imagina nós temos todas as condições do mundo para crescer, nós temos um clima favorável, nós estamos diante, nascemos numa família abençoada, nós temos tudo para crescer. Só que por que a gente não cresce? A gente não cresce por medo, porque tem um medo da crítica, tem um medo talvez de subir no palco para falar em público e as pessoas vaiarem,
Ferrari. Agora a gente tem que imaginar que Jesus está diante de nós e está perguntando assim: e aí, Renato, por que você não cresceu, cara? Por que você não fez o que eu falei que era para você fazer? Por que você não fez aquilo que eu enviei você para fazer? E eu falar que eu não fiz por medo? Olha o que aconteceu com o Pedro. O Pedro, ele andou sobre as águas. Tenta você andar sobre as águas agora, sem fé, ver se você vai conseguir. Você não vai conseguir. Então Pedro, ele fez uma grande façanha e vamos dizer o seguinte, se fosse nós, a gente teria batido palmas para Pedro, parabenizado ele pela atitude, porque ele andou, mesmo que seja alguns passos, mas ele andou sobre as águas. Então a gente teria dado um feedback positivo para Pedro. Agora, o que Jesus fez? Jesus deu um feedback, só falou, pô, você é um homem de pouca fé, pô. E olha só, o Pedro, mesmo com pouca fé, tem outras passagens que contam que ele pregou e mais de 3.000 pessoas se converteram diante da sua pregação. Em alguns lugares ele passava e a sua sombra curavam pessoas com pouca fé. Então nós, o que nós estamos fazendo com pouca fé? Nós estamos andando sobre as águas? O que nós estamos fazendo de diferente? Ou nós estamos deixando que o medo nos domine? É isso que Jesus fala. Pedro, mesmo com medo, ele andou um pouco, mas ele andou. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós temos tudo para dar certo. A gente tem todas as características possíveis. Nós somos perfeitos. Nós temos a bênção de Deus para fazer aquilo que a gente veio para fazer. Só que às vezes pelo medo da crítica, pelo medo da pobreza, pelo medo da velhice, a gente acaba ficando paralisado. E aí a gente impede de crescer. Então Jesus deixa isso bem claro. Jesus é um grande mentor e eu admiro muito essa passagem porque realmente é isso que dá para extrair dessa mensagem, que a gente não pode ficar com medo mesmo diante de situações adversas. A gente tem que agir, mesmo apesar do medo. Eu estava lendo recentemente um livro do Flávio Augusto, Geração de Valor, em que ele diz que no início de um ano ele estava querendo fazer algo diferente e ele juntou ele e a equipe dele do trabalho e eles saíram para tentar fazer um pulo de bungee jump. E aí ele conta que um amigo dele foi tentar ir na frente, né, para pular primeiro, e aí conta que quando ele chegou no final lá ele ficou com medo e não conseguiu pular. Aí ele desceu, aí todo mundo ficou vaiando ele porque ele sentiu medo e se sentiu inseguro. E aí chegou a vez do Flávio Augusto. Aí o Flávio Augusto falou, cara, beleza, eu vou lá. E a plataforma de altura para eles pularem dava mais de 70 metros. Até 10 metros tava tranquilo, tava de boa, tava confortável. Aí foi subindo para 20 metros, já começou a olhar ali, já não escutava mais as pessoas falando lá de baixo, já começou a ficar um negócio meio trêmulo ali. Aí conforme ia subindo, ia ficando pior. Ele fala que a partir dos 50 metros ali, diz que a plataforma lá em cima já começava a tremer, porque o vento era forte, e ele já começa a se questionar o que ele tá fazendo. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Vale a pena isso? Porque geralmente o medo ele faz isso. O medo faz você se questionar para você voltar ali pro seu ponto de origem e não fazer nada diferente. Então o medo faz isso. O medo não te faz pular. O medo não faz falar assim, não, cara, eu vou pular daqui de cima. Não. O medo fala, rapaz, você vai morrer, bicho. Pra que você vai pular? Pra quem que você precisa provar alguma coisa? Não precisa provar nada pra ninguém, pô. Fica aí, relaxa, fica de boa, pô. Então o medo faz isso. E aí Flávio Augusto fala que quando ele chegou no topo máximo da plataforma, e aí ele conta que o bungee jump, ele é diferente de uma montanha russa. Porque na montanha russa, você senta ali na cadeirinha, coloca o cinto ali, as travas, e depois que você colocou, não tem como mais você fugir. Porque a montanha russa, ela vai sair. Você querendo ou não, se você já estiver travado ali no banco, você vai. Ela vai te levar. Agora o bungee jump não. Depois que você sobe lá em cima na plataforma, que você só precisa pular, se você não quiser pular, você volta. Porque o guia que está lá em cima, ele não te empurra, ele não te impulsiona para você pular. Ele deixa você bem à vontade e a decisão do pulo, ela é sua. Então você que vai falar assim, não, cara, eu vou pular mesmo com medo. Ou não, eu não vou pular porque eu amarelei, eu vou descer aqui e não chega, não vou pular. Então é isso que vai acontecer com você quando você chegar no topo de uma plataforma de bungee jump. E aí o Flávio Augusto fala que chegou todo esse tipo de medo na cabeça dele. E aí ele pensou assim, cara, beleza, mas se eu não pular aqui, é porque eu tô agindo com medo ou com coragem? Aí ele entendeu que se ele não pulasse, era porque ele estava agindo com medo. E aí ele receberia as críticas das pessoas, porque, pô, cara, você amarelou e tal. Eu falei assim, não, eu vou pular, eu tenho medo, mas eu vou pular mesmo com medo. E aí ele conta que ele pulou e ali ele matou o medo dele, e aí foi muito importante para que no caminho dele, na sua trajetória de sucesso com suas empresas, com seu empreendedorismo empresarial, tudo fluísse bem. Então ele conta que isso é importante. É necessário que a gente domine o nosso medo, que a gente tenha medo, seja em grande ou pequena escala, mas que a gente não deixe que o medo nos domine. Então a gente precisa fazer alguma coisa? É claro, também não é para ser um suicida, mas você precisa calcular o risco. Calculou o risco? Vai com medo mesmo. Não espera ter toda a coragem do mundo para que você faça alguma coisa, porque o medo, ele vai sempre te paralisar. Então se você perceber diante de uma situação que você está agindo com medo, fala, opa, pera aí, ô medo, vem aqui em cima. Medo, vamos pular comigo lá de cima do bungee jump, pô. Depois que não é pular na conversa. Faz isso, não deixa que o medo te paralise. Chama ele e fala, não, vamos pular lá de cima a gente bate um papo. Porque aí o medo não vai com você. Agora, se você deixar o medo te paralisar, aí isso vai impedir você de ter o seu crescimento. Então é isso, eu espero que o medo não deixe você de crescer. E se eu conseguir contribuir com esse vídeo aqui, dá o like no vídeo, impulsiona esse vídeo para outras pessoas também. Se inscreve no nosso canal se você está gostando dos nossos conteúdos e ativa a notificação para você não perder os novos vídeos que estão vindo por aí.